Hollywood é cruel? Não sei dizer, mas cruel mesmo é a academia, visto que é ela que dita as regras de premiações dos filmes geralmente produzidos em Hollywood. Mas mais cruel que a academia é a ganância, ou, pelo menos, o desejo de aprovação. Já perceberam onde eu quero chegar? Então, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu disse em um vídeo anterior, nem lembro mais em qual vídeo eu disse. Quem me acompanhou talvez lembre. Não lembro se eu falei isso no vídeo sobre o Alice no País das Maravilhas ou sobre a chegada do Denis Villeneuve, mas eu acho que foi no vídeo sobre Alice. A preocupação que eu tinha sobre Christopher Nolan, mais precisamente. Mas por que eu incluí o Denis Villeneuve? Eu já vou explicar. Perdão. Como eu disse em um vídeo sobre as grandezas do Christopher Nolan, eu considero o Christopher Nolan, em termos de talento, tá, o melhor cineasta da atualidade. Eu continuo achando. O problema é o seguinte, ele não me parece incólume com respeito à própria agenda de Hollywood. Aliás, a agenda da academia. Por quê? Pelas notícias que nos chegam a respeito disso. Será que Nolan está cedendo à academia, às pressões da academia? Será que ele está usando uma linguagem mais atual? A lacração? É a impressão que eu estou tendo desde Oppenheimer. Parece estranho falar de Oppenheimer e lacração. Mas vamos primeiro definir o que é lacração. Tá? É algo muito difícil de definir. Mas podemos dizer que a lacração é uma espécie de forçação de barra. Tá? É forçar, digamos assim, pautas ideológicas progressistas, woke, se preferirem, como fator determinante na composição de alguma obra de arte, geralmente em filmes ou séries, seriados, ou música, ou comerciais, seja o que for. Mas isso é mais presente em filmes. Pesquisem, tá? Pode pesquisar qualquer coisa sobre a nova Branca de Neve, o live action da Branca de Neve, e vocês entenderão o que eu estou querendo dizer, tá? A Disney é pura lacração, tá? Não tem o que discutir. Quase todos os filmes da Disney têm lacração. E isso está irritando até mesmo os esquerdistas, tá? Eu vivi o suficiente para ver algumas pessoas esquerdistas criticando a lacração, a forçação que a Disney está fazendo. Disney. Agora, choca-me mais quando eu vejo diretores da envergadura do Christopher Nolan, aparentemente, não estou acusando, aparentemente está cedendo. Aos poucos, pelo menos. Até pouco antes do lançamento do Oppenheimer, tudo que o Christopher Nolan fez foi quase perfeito. Até o Tenet, que é um filme que muitos não gostam, eu admiro. Eu não preciso aqui gastar muita saliva sobre ele, basta ver o vídeo que eu gravei sobre ele mesmo, só para elogiá-lo. Agora, o problema é com Oppenheimer, que eu já critiquei no mesmo vídeo, e agora a sua futura produção, a Odisseia.
O que tem a Odisseia? Vamos lá. A Odisseia é uma obra do Homero, tá? Ou pelo menos atribuída a ele. E sabemos que toda a história se passa ali, no entorno do mar Mediterrâneo. Mais precisamente onde está a Grécia hoje e parte da Capadócia, aqueles lugares ali. Tá? Tem a Macedônia, a Grécia, Chipre. Troia fica na Capadócia, onde hoje está a Turquia. Mas você sabe como é a população desses locais, né? Então, uma das personagens dessa futura produção do Christopher Nolan, a Clytemnestra, vai ser interpretada por ninguém menos que Lupita Nyong'o. Quem é Lupita Nyong'o? Uma negra, tá? E isso me faz questionar. Pô, mas por que colocar uma mulher negra para interpretar uma personagem que vivia onde hoje é a Grécia? Ou a Turquia, não sei. Isso me parece problemático. Mas tem mais. A Zendaya, que é latina, também vai atuar nesse filme, que vai interpretar, deixe-me ver, a deusa Atena. Isso me parece que mostra quais são os custos de os custos, que é muito mais do que monetários, de você trabalhar com orçamentos multimilionários, que passam facilmente de 100 milhões de dólares. Pois pense bem, meus amigos, Christopher Nolan, ele é rico, muito rico. Mas ele não tem a fortuna de alguém como, por exemplo, um Steven Spielberg, um George Lucas, um James Cameron ou um Walter Salles. Engasguei. Então, ele depende de estúdios para levantar o orçamento para ele produzir filmes da grandeza de A Odisseia. Eu imagino que deve ser também algo nesse orçamento de 100, 200 milhões de dólares. Tá? E isso o força a fazer concessões. Ou talvez o force a fazer concessões. Como, por exemplo, colocar uma latina para interpretar uma deusa grega. Se vocês analisarem, isso não é o tipo de leitura que o Nolan costuma fazer. Você não vai encontrar lacração nos seus filmes. Mas Tenet colocou um protagonista negro. Aquilo não é lacração, meu céu. Aquilo é uma ficção 100% original da cabeça dele. O protagonista poderia ser qualquer coisa. Aquilo não chega a ser uma lacração. Lacração pra mim é quando você pega um personagem que é de determinada etnia e muda a etnia do personagem só para se ingressar nessa política de inclusão deles aí. Então, não há lacração propriamente dita nas obras de Nolan. Eu nunca vi. A mesma coisa é o Denis Villeneuve. É que eu já vou falar dele, tá? Não se preocupem. Então, é o que eu tenho a dizer sobre ele. Nolan parece que está cedendo, sim, à política de inclusão. E, nesse caso de Odisseia, devemos ligar o alerta, sim. Eu não sei o que esperar desse filme. E outra, em Oppenheimer, ele inseriu 2 cenas de sexo
totalmente desnecessárias lá. Totalmente. Apenas para agradar aos produtores. E fora também que ele forçou, praticamente, o Cillian Murphy, que todo mundo sabe que ele é um ator bem low profile, né? Bem na dele, para ficar participando de entrevistas aqui, acolá, para promover o Oppenheimer, para ganhar as estatuetas que o Oppenheimer ganhou. E todas as coisas está me preocupando com respeito ao que nós podemos esperar de Odisseia. Então, já o que se conclui é que, pelo menos com respeito à produção desse filme, o Christopher Nolan deixou de ser, digamos assim, um diretor seguro e incólume. Aliás, se ele ousou colocar 2 cenas de sexo em Oppenheimer, eu nem sei se convirá assistir a Odisseia. O que será que ele pode incluir nessa produção? Então, vendo as últimas notícias com respeito ao futuro filme de Nolan, tá um negócio preocupante. Bem preocupante. E o Denis Villeneuve? O Denis Villeneuve, assim como o Nolan, é um diretor que não tem filmes ruins. Tá? Todos os filmes dele são muito bons. E se destacam principalmente na imersão que ele é capaz de produzir. Seu impacto visual. É tudo muito caprichoso. Tá? Apesar das pequenas críticas que eu fiz ao filme A Chegada, aí não deixa de ser um filme ótimo, excelente. Assim também como suas outras produções, como por exemplo Blade Runner, 2049, Incêndios, também Sicário e, claro, por que não, os 2 filmes da trilogia Duna, que já sairá a parte 3. Que, como eu disse nos meus vídeos críticos ao Oscar, é o único filme digno de ganhar o Oscar de melhor filme, se a premiação fosse minimamente séria e justa, né? Coisa que não é, então estou pouco me lixando. Até agora, o Denis Villeneuve não cedeu a essas coisas. Eu não sei se é por razões de princípios ou indiferença, ou porque ele não é atento mesmo. Mas, pelo pouco que eu percebi, ele, não, por exemplo, não é muito chegado a cumprir prazos. No sentido, ou seja, o Villeneuve ele não é exatamente um refém da academia, graças a Deus. Tá? Agora, tem um problema com respeito a ele, apesar de não parecer ter cedido. Os orçamentos dos seus filmes, o orçamento dos seus filmes está cada vez mais crescente. Duna Parte 2 custou 190 milhões de dólares. E muito provavelmente o terceiro filme vai custar mais caro ainda. O orçamento será mais caro ainda. Mais alto. E quanto mais alto será o orçamento, maior será a pressão dos estúdios e da própria academia. Então resta saber se o Villeneuve vai conseguir resistir a essas tentações, tá? Aliás, a primeira tentação é com respeito, digamos assim, à premiação. Por quê? O Villeneuve ele sempre foi boicotado pela academia. Até onde sabemos. Os filmes dele ganham destaque no aspecto técnico, mas quando o assunto é melhor filme, melhor direção, essas coisas assim, ele nunca ganha. Ele só ganha na parte de efeitos visuais, edição, etc. Mas nunca ganha
quando o assunto é de melhor filme. E o Villeneuve também, ele não é tão inovador quanto o Nolan. Ele prefere seguir uma estrutura narrativa tradicional. Enquanto que o Nolan, ele já brinca demais com o tempo. A ponto de fazer um filme que, digamos assim, começa pelo fim e termina pelo começo. Que é o caso de Amnésia, ou Memento. Um filme genial. Ou filmes extremamente ousados como Tenet, em que ele coloca o personagens em ação normal, digamos assim, no tempo normal, e outros com regressão. Tudo no mesmo quadro. O Villeneuve, ele não segue essa linha, digamos assim, complexa, brincando com o tempo, como o Nolan faz. Adicionando, digamos assim, várias camadas na história. É curioso que, se parar para pensar, o Nolan teria menos razão para ceder do que o Villeneuve. Mas aconteceu o que aconteceu. É por isso que, por mais defeitos que o Martin Scorsese, por exemplo, tenha, tá? Eu não gosto do Martin Scorsese. Ele é um diretor totalmente nihilista, moralmente falando. Tá? Basta ver O Lobo de Wall Street, Taxi Driver, principalmente. Aquela coisa medonha que é A Última Tentação de Cristo, o filme, talvez o filme mais blasfemo da história. Scorsese, ele nunca, pelo menos, tá? Por mais problemático que o Scorsese seja, ele nunca foi de fazer concessões a Hollywood. Tá? Ele nunca foi. Isso temos que reconhecer e admitir. Roman Polanski, então, que tem uns problemas que eu nem posso falar aqui para não perder a monetização. Mas se vocês pesquisarem sobre o Roman Polanski é só pesquisar e vocês verão do que estou falando. Até ele consegue fazer isso. Agora, como é que o Nolan não faz o mesmo? Então, se o Villeneuve quiser ganhar o Oscar, voltando ao assunto, se ele quiser ganhar o Oscar, ele tem que fazer concessões com a academia. Ele tem que seguir aquela política de inclusão. E todas as outras coisas mais. Inclusive, um sinal de que o Villeneuve nunca foi de ceder a essas agendas é justamente porque os seus filmes nunca ganharam as principais premiações. Mas fica a pergunta, até quando? Até quando? Porque se o orçamento dos seus filmes está cada vez maior, isso significa também que a pressão será cada vez maior. A pressão dos estúdios que financiam isso e da própria academia, que pode pressionar os estúdios. Afinal, querendo ou não, um Oscar faz o filme, digamos assim, bombar novamente. Então, meus amigos, é o meu desabafo aqui, tá? Expressando as minhas preocupações com dois dos maiores diretores da atualidade. Eles são os maiores cineastas da atualidade, a meu ver. Agora, até quando Hollywood vai buscar corromper esses dois gigantes? Nolan já está, infelizmente, desacaminhado, a meu ver. Villeneuve, não, mas não sabemos por quanto tempo. Os que não cederam, como o Scorsese e o Polanski, são cheios de problemas. Mas, infelizmente, é isso. É como o Carlos Nogueira coloca, o cinema, apesar de ser a mais perfeita de todas as artes, enquanto arte, é o que tem o maior potencial corruptor quando cai em mãos erradas. Principalmente quando gigantes, cineastas muito talentosos, acabam cedendo
a más agendas. Então, que Deus preserve Villeneuve e espero que o Nolan volte a ser o que era antes, o que acho difícil, a depender de como vai sair a Odisseia, e também que Deus nos proteja. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, fique com Deus e até um próximo vídeo.